Quero cumprimentar a todos vocês com boa noite, irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos na casa de Deus. Quero cumprimentar também aos internautas que nos acompanham, que Deus possa abençoá-los também. Quero cumprimentar aos amigos que estão nos visitando, que sejam bem-vindos à casa de Deus. Outro dia fui visitar um cliente e ao visitá-lo eu vi algumas frases, e dentre elas eu li uma frase que dizia assim: o dia de amanhã ninguém usou, pode ser seu. E aquela frase me marcou, porque rapidamente eu lembrei-me de Mateus, no capítulo 6, lá onde Cristo está falando conosco, na verdade. E ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. E eu queria que você meditasse nessa frase. Se pudesse, escreva: o dia de amanhã ninguém usou, pode ser seu. Que essa possa ser uma reflexão para nós. Sabermos que há sempre um dia, amanhã, que temos a oportunidade de escrever uma nova história. E enquanto temos vida, podemos reescrever nossa história. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 12. E daqui nós tiraremos as lições para esta noite, para esta semana. O apóstolo Paulo, ele estava trabalhando com os romanos na questão do viver cristão, como viver. E ele estava trabalhando como eles deveriam proceder e como nós devemos proceder. E ele começou a dar algumas orientações para eles. Então ele fala ali no capítulo 12 sobre a nova vida. A vida do cristão, ela deve ser uma vida nova a cada dia. Nós vivemos em novidade de vida. Cada dia uma nova vida. E depois ele vem falando ali sobre o uso dos dons espirituais. E aí ele chega no assunto desta noite: as virtudes de um cidadão do reino do céu. E ele dá 3 conselhos para quem quer estar no céu. No capítulo 12, no versículo 12, há 3 conselhos para nós nesta noite, que queremos estar com Cristo no céu. E nós vamos meditar um pouco sobre estas orientações e tirar lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como devemos proceder, como devemos nos portar. E eu quero analisar contigo estas questões. Vou colocar o meu relógio aqui para que eu não passe do horário, e para poder me manter no tempo. No versículo 9 ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. No zelo, no versículo 11, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E agora o versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. E eu quero meditar nessa noite contigo nesses 3 mandamentos divinos deixados pelo apóstolo Paulo. E o primeiro deles: regozijai-vos na esperança. Mas eu quero ficar com a primeira palavra: regozijo. O que significa regozijo? Se alegrar, alegria. Mas Antônio, como vamos nos alegrar se há tantos problemas hoje? É um mandamento: regozijai-vos. Há um hino do Inário que diz: regozijai-vos já. É ordem que ele dá. Regozijai-vos já com Deus.
A alegria. Quais os motivos que temos para nos alegrar? Será que temos algum motivo? Eu enumerei alguns. Por exemplo, a vida, o fato de eu estar vivo. Que motivo de alegria há maior do que este? A vida. Devo me alegrar por estar vivo. A salvação é outro motivo de alegria. O mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, ele diz que Cristo suportou tudo para me dar a salvação. Tudo. Não teve por vergonha a cruz para me dar a salvação. Esse é um motivo de alegria. O que mais eu tenho como motivo de alegria? A saúde. O fato de eu poder ver, falar. A família, outro motivo de alegria. Que outro motivo eu tenho de alegria? Além da família, o trabalho. Mais um motivo eu enumerei aqui, a igreja. E o salmista Davi diz, lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos irmãos, eu a cada sexta-feira, no culto do pôr do sol, eu agradeço a Deus pela semana e peço para que eu possa vir com minha família para a igreja no sábado com alegria. Com alegria. É um motivo de alegria vir aqui e encontrar vocês. Para mim, eu sou italiano, gosto muito de gente, de pessoas, gosto de estar perto das pessoas, mas vir à igreja é um motivo de extrema gratidão. Eu nasci no interior, me criei no interior, longe da igreja, 12 quilômetros. Muitas vezes eu vinha a pé, o pastor William conhece aonde, acho que tu é natural de Santa Rosa ou não? Somos conterrâneos, eu sou natural de Santa Rosa também, mas me criei em Miraguaí. E Miraguaí, a igreja, ela é uma igreja grande, uma cidade pequena, uma cidade bem pequena, mas tem uma igreja grande ali. E muitas vezes nós vínhamos para a igreja, todas as vezes que vínhamos para a igreja, vínhamos de carroça, de cavalo. Mas quando estava chovendo, não tínhamos como vir de carroça e cavalo. Então nós vínhamos, pegávamos o calçado, colocávamos numa sacolinha, os livros, de pé descalço, calça remangada, e vínhamos para a igreja 12 quilômetros, barro, chuva, e nós, de pé descalço, vínhamos para a igreja. Chegávamos próximo à igreja, na casa da mãe do Hamilton Menezes, lavávamos os pés ali, colocávamos o calçado e íamos para a igreja. Era assim, mas era uma alegria. E hoje eu fico dizendo, às vezes, tu pega o carro na garagem dentro de casa, chega, estaciona o carro na garagem, no estacionamento da igreja, não pega um pingo de chuva e às vezes está mal-humorado. Acorda de mau humor. Queridos, a Bíblia diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Uma alegria vir à casa de Deus. Mas eu quero ir para frente aqui, que o mandamento ele diz, regozijai-vos na esperança. O motivo principal da alegria que eu devo ter, qual é? A esperança de quê? Da volta de Jesus, da volta de Cristo. Ela deve ser a chama que alimente o meu coração. Ela deve ser o combustível que me motive. A volta de Jesus. E se vocês lembrarem comigo, o Quarteto Arautos do Rei canta há 50 anos, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. E na comemoração dos 50 anos, eu ouvi o depoimento de um pastor batista. E ele disse assim, e a minha família do lado do meu pai vem da igreja batista. E ele disse assim, nós da igreja batista temos perdido um pouco o foco da volta de Jesus. Mas vocês, os arautos do rei, têm mantido esta chama acesa todos os dias, pregando sobre a breve volta de Jesus. Sabe, Satanás tem por objetivo nos levar a se afastar da esperança da volta de Jesus.
Ele está pregando, dizendo que Jesus não vai vir mais. É coisa que já ficou. O mandamento tem por motivo nos colocar no centro da mensagem. Cristo vai voltar. Queira você ou não, Ele vai voltar. Aceite você ou não, diz o pastor Bulhão, Ele vai voltar. Cristo vai voltar, Ele prometeu, é fiel à promessa. Vai pôr fim a este mundo de sofrimento. O Senhor não está atrasado, Ele virá. Ele virá. E nós precisamos renovar nossa esperança. Deus não quer filhos derrotados, cabisbaixos, sem esperança. Precisamos nos animar, irmãos, uns aos outros. Precisamos nos motivar. Ele vai voltar. Logo vai voltar. Na Bíblia, há mais de 700 promessas dizendo que Cristo breve vai voltar. E sabe, há uma série de profecias, começou lá com Daniel. De lá se passaram 2.500 anos. 2.400 anos nós tínhamos profecias de tempo determinados. A vinda de Jesus como Messias, o ressurgimento da igreja de Deus pregando os mandamentos de Deus em 1844 ali, 1700 e alguma coisa, o movimento em torno da volta de Cristo. E hoje nós chegamos no fim do fim. Estamos vivendo os últimos momentos da história. Por isso que a Bíblia diz: regozijai-vos na esperança. Mas o texto ainda continua e ele diz que nós devemos ser pacientes na tribulação. Sabe, queridos, por isso que a Bíblia é digna de confiança, porque ela não esconde nada. E ela diz que no mundo nós teremos aflições, mas ela nos dá um recado: sede paciente. Interessante que nos dias em que estamos vivendo, se há algo que está terminando, é a paciência. Nós estamos cada dia mais impacientes. A paciência está se esgotando. É entre marido e mulher, é entre pais e filhos. Parece que não há mais paciência, é no trânsito. Estamos com os nervos à flor da pele. Estamos, parece que, a ponto de explodir. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: sede paciente. Sede paciente. E eu tenho feito essa oração. Eu já disse, sou italiano de sangue um pouco quente. Mas eu tenho orado, pedido para Deus: Senhor, dá-me paciência. Transforma a minha vida. E eu vi o Luciano orando ali, pedindo para Deus tomar conta da nossa vida. E eu, um dia, tinha um caminhão, novo ainda o caminhão com seguro. E eu vi um sujeito suspeito. E eu comecei a observar, era horário de meio-dia. E bem certinho, já tinha me roubado um caminhão. E agora estava o caminhão estacionado na rua ao lado. E eu vi aquele sujeito suspeito, fiquei prestando atenção e bem certinho, ele veio roubar o caminhão. E a minha atitude impensada, eu saí, quando ele estava abrindo o caminhão, eu me avancei no sujeito, de mãos limpas. E era um sujeito alto, grande. E eu me avancei nele, e quando eu me avancei nele, ele fez um sinal que ia arrancar uma arma, e eu me atirei para o lado. Quando eu vi que ele não arrancou arma nenhuma, eu avancei de volta nele. E corri 2 quadras atrás dele. Uma loucura. Irmãos, uma loucura, um ato insano. O caminhão tinha seguro, tinha tudo, para que aquilo? Um ato louco. Aonde estava a minha paciência? Estamos perdendo a paciência. E eu comecei a orar: Senhor, dá-me paciência, mais paciência. Senhor, me reeduca, me educa. E
semana passada, quinta-feira, 5 horas da tarde, 5h15 da tarde. A loja estava cheia de gente. Cheia não, mas estava com uns 4 ou 5 clientes e mais funcionários e tal. E entrou 2 cidadãos numa moto, fez a volta, parou a moto em direção de sair. Perguntou para o meu funcionário pelo Pedro. E ele disse, não tem nenhum Pedro. E ele disse, é um assalto, caiu a casa e municiou uma pistola 765. Eu estava no balcão, olhei para ver se era uma arma de verdade. E era uma arma não nova, era velha realmente. Não estava brilhosa, se fosse de plástico talvez estaria brilhosa, se fosse mais nova. Mas era uma arma já meio surrada. E eu olhei para ele, dei uma risada assim, quase que não acreditando. E nisso o outro também disse que não era brincadeira. Um senhor que estava havia comprado uma mercadoria ali à vista, uma bateria à vista, pagou em dinheiro, quis sair e ele cercou ele, mandou todo mundo para dentro do escritório. Eu tive a oportunidade de fugir, um cliente que estava comigo, um fornecedor, aliás, que estava comigo, eu estava pagando ele, tentou fugir e conseguiu sair pelos fundos e foi para dentro da firma, do prédio assim, dali ele ligou para a polícia, mas eu tive a oportunidade de fugir também, escapar, mas não fui. Porque eu estava com uma certa quantia de dinheiro e pensei, eu vou ficar, porque todo mundo está aqui, eu vou dar o dinheiro, vou conversar com eles. Eles entraram e, impressionante, irmãos, o bandido estava com a arma virada para baixo. Nenhum momento nos ameaçou. Mandou todo mundo ajoelhar, eu não ajoelhei, conversei com ele, entreguei o dinheiro, tentei persuadi-lo a ir embora, ele disse, ajoelha também. Ajoelhei. Mas no mesmo instante eu tive uma atitude estranha, levantei e fui conversar com ele. Olha, já te dei o dinheiro, vai embora, sai tranquilo, sai numa boa, vai embora. Nisto, uma cliente que havia estacionado bem na hora o carro que o marido estava me pagando, ela ficou dentro do carro, o carro com película, ela arrancou o carro. E eles, num pavor, arrancaram também. Mas impressionante foi a minha atitude. Nenhum momento eu tive uma atitude de agressividade ou desespero ou medo. E eu vi na minha vida ser atendida a minha oração. Senhor, dá-me paciência. E Deus me deu paciência. Um momento tenso, me mantive equilibrado. Conversei com eles, tentei persuadi-los. Queridos irmãos, a paciência está se esgotando do mundo. A paciência está se esgotando do mundo. Nós precisamos pedir para Deus que nos dê paciência, que nos permita aceitar as provações de maneira equilibrada. E há um exemplo na Bíblia de um jovem que teve que trabalhar a paciência. E ele fazia tudo certo. Tudo certo. E por fazer tudo certo, o meu relógio aqui, quando eu mexi com ele travou, não sei o que deu. Então, se alguém puder me informar o horário depois, até no computador aqui não haverá problema. Esse jovem era José do Egito. Vocês lembram que ele era um bom filho? E por ser um bom filho, por não aceitar algumas coisas que os irmãos faziam, sabe o que aconteceu com ele? Foi jogado num poço e vendido como escravo. E como escravo lá no Egito, ele fez tudo certo. Sabe, sede pacientes na tribulação. E ele estava fazendo tudo de maneira correta. Mas por fazer tudo certo, um jovem bonito, a esposa de Potifar colocou os olhos nele. E o levou a uma situação extrema. E naquela situação, um jovem novo, promissor, bonito também, tomou uma atitude que está relatada lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, 9, aquela frase áurea: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Que lição para nós nessa semana. Nós teremos muitos desafios,
muitas investidas de Satanás na vida, mas olha a resposta de José, pode ser a nossa resposta. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Gênesis 39, 9. E por fazer tudo certo, foi levado à prisão. Pacientes na tribulação. Quer mais tribulação do que isso? Longe da família, longe dos amigos, num país estranho, fazendo tudo certo, na cadeia. O que tu merece, cadeia. Sabe, às vezes nós não entendemos as provações. Talvez nessa semana nós tenhamos provações que não entenderemos. Sejam pacientes na tribulação. É o conselho divino para nós. O apóstolo Paulo está nos orientando. Ele diz que Pedro diz que Satanás anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Mas continue, reaja com fé e oração aos ataques do inimigo, sem blasfemar. E eu não sei quantos de vocês assistiram ao Fantástico semana passada, eu acho que foi. Cheguei da igreja, liguei ali, estava dando Fantástico, e deu um furacão no Paraná, e deu aquele, esqueci o nome, tornado, e um cidadão perdeu tudo, irmãos, tudo, a casa dele se deslocou daqui para lá, o caminhão voou, o familiar voou também. E sabe o que ele disse com um sorriso nos lábios? Sabe o que ele disse? Podem procurar no YouTube, está lá. Deus deve gostar muito de nós aqui. Deus deve gostar muito de nós. Foi a frase que ele disse. E eu fiquei analisando aquilo durante a semana inteira. Sabe, às vezes nós não temos nem... Ele perdeu tudo. Ele estava na situação quase que de Jó. A única coisa que ele tinha era a saúde. E os familiares. Mas perdeu tudo. Uma história, uma vida, a casa, tudo. E achou motivo para regozijo, estava vivo. Eu quero ir contigo, analisar o que diz o livro Ciência do Bom Viver, no parágrafo que fala sobre gratidão. E ali Ellen White diz assim: o lamento, o murmurar é uma arma satânica. Muitos de nós, às vezes, acordamos de manhã, parece que temperados com limão, azedos, e botamos uma pitada de sal ainda, azedos. Ah, irmãos, queridos irmãos, ele perdeu tudo, nem sei se era cristão, e disse que Deus deveria gostar dele. E nós, às vezes, somos um poço de lamúria. Que durante essa semana tenhamos uma atitude de gratidão em nosso coração. E eu quero ir para o último tópico para nós encerrarmos a meditação dessa noite. Ellen White diz: a oração é a respiração da alma. Você não consegue viver sem respirar. E outro dia nós fizemos um exercício na minha classe. E eu desafiei os alunos da minha classe a fechar as narinas por 5 minutos. E a boca. E ver se resistiam. Não consegue. Ellen White diz que a oração é a respiração da alma. Você não pode viver sem orar. E olha, e o apóstolo Paulo diz no último tópico de Romanos 12, 12. Na oração o que, irmãos? Perseverantes. Sabe o que é perseverantes? É todo instante. E Mateus 7,7 diz: pedi, é Cristo falando, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-lhe-á. É Cristo dizendo, é a todo instante. Mas a oração tem que vir associada com uma ação. Nós precisamos reagir, nós precisamos agir, nós precisamos ir para frente. Sabe, queridos irmãos, você terá desafios nesta semana. Peça ajuda divina.
peça que Ele o ajude. No Pentecostes, a igreja que estava nascendo provocou uma diferença drástica ali, porque eles começaram com oração. A oração deve fazer parte da nossa vida. E eu estou lendo esse livro que o irmão Tim me emprestou, George Miller, 50.000 orações respondidas. E há aqui algumas afirmações que ele faz. Perguntaram para ele certa vez quanto tempo ele dedicava à meditação e à oração, e ele respondeu: oro andando, oro ao deitar, oro ao levantar. Quando me convenço de que devo orar por algo bom e justo, continuo a orar até obtê-lo. Sabe, queridos, nós temos enfrentado dificuldades na vida. Aqui na igreja temos enfrentado problemas. Nós precisaríamos ser homens e mulheres de oração. Oração, oração. Ele disse assim, nosso problema, na verdade, nesse particular problema da maioria dos cristãos em toda parte falam demais aos homens e escassamente a Deus. Um homem que teve mais de 50.000 orações respondidas disse: o problema dos nossos dias é que os homens falam demais aos homens e pouco a Deus. Eu olhei para minha esposa ali e lembrei que um dia ela contou que estava orando muito, e eu imagino que nas orações dela ela estava orando para Deus dar um bom homem para ela. Mas sabe, eu estou brincando aqui, mas sabe, nós deveríamos orar por todas as coisas da nossa vida, levar a Deus, colocá-las diante de Deus. Eu digo para as minhas filhas: orem. E graças a Deus está ali 2 futuros genros ali, 2 homens bonitos, e elas 2 meninas bonitas. Mas orem, Deus é que conhece o futuro. Nós só temos o agora. Nós deveríamos orar mais a Deus e ter atitude, ações. E eu quero encerrar as minhas recomendações bíblicas para nós nessa noite e dizer que Deus está nos chamando hoje para junto dele. Deus está nos chamando. Vinde a mim, ele diz, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, diz Deus. E hoje o grupo vai cantar uma música muito linda, e essa música diz: traz-me junto a ti. Eu quero desafiá-los a, nesta semana que está à tua frente, deixar Deus agir na tua vida. Deixe Deus agir. Entregue tudo a Deus. Ele cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ele cuidará de ti. Que Deus abençoe. Amém. Você pode se colocar em pé? Traz-me junto a ti, não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor.
És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. As mulheres. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Pai querido, aqui viemos na tua casa para ouvi-lo falar a nós. Senhor, que a tua palavra saia daqui viva em nossos corações e que possamos, Senhor, ter a alegria de viver como luzes para este mundo de escuridão, desespero e trevas. Que possamos nos regozijar, estar felizes mesmo em meio a problemas, mas que possamos, Senhor, ser pacientes dentro de nossa casa, com nossa família, com nossos colegas de trabalho, com nossos irmãos, com os estranhos também. E que possamos, Senhor, tornar conhecidas de Ti todas as nossas angústias, os nossos desejos, os nossos anseios. Pai, despede-nos com a Tua paz, com o Teu amor. Traze-nos de volta na próxima quarta para mais um culto de adoração e louvor a Ti.
Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o Tocinho vai à porta para se despedir, diga para Jesus sobre o poder que Ele tem sobre nossa vida. O teu poder. Que você tenha uma semana iluminada e abençoada por Ele. Louve conosco. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto. O teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder, revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto. Teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder que vem lá do alto. O teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.